Queridos alunos e alunas, como vocês estão? Eu sou a professora Marcileia de Sampaio, estou aqui para falar do nosso curso de História da Educação Brasileira. O nosso curso será composto por 4 módulos, perfeito? E serão 4 videoaulas. Essa é a primeira aula do nosso módulo. Vamos aqui iniciar a nossa videoaula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Eu sou formada em Educação pela Universidade Estadual de São Paulo. Também sou mestre em Educação e Currículo pela PUC de São Paulo, graduada aí em Direito pela Universidade Autônoma de Direito de São Paulo, pós-graduação em Fundamentos da Arte do Ensino e Cultura e pós-graduação em Psicopedagogia Clínica e Educacional e sou professora concursada da rede. Nós vamos discutir hoje sobre a evolução, né? Esse é o módulo 1, que vai tratar aí sobre a evolução da nossa educação no Brasil. Vejam só o que eu tenho aqui de importante para vocês. Esse curso são 4 módulos, essa é a nossa primeira aula. São aulas rápidas, práticas e bem curtas, portanto, faz sentido vocês pegarem o nosso material, a nossa sugestão de videoaula complementar, de leitura de material complementar, para que vocês possam se aprofundar sobre esse tema, porque falar sobre educação no Brasil, ela é muito vasta e muito ampla, perfeito? Então fica aí a dica para vocês. Para aí falar do nosso primeiro momento, da nossa primeira videoaula do curso, vamos iniciar aqui, ó, vou até colocar aqui um marcador para que a gente possa ir ver, vocês poderem ver junto comigo, que a educação ela está presente em todas as sociedades, perfeito? E passa por diversas mudanças ao longo do tempo. E a sociedade, ela é uma forma, né, de que as pessoas precisam, né, uma da outra e precisa também de passar por uma educação. Ou seja, a sociedade, ela depende de uma certa maneira, né? Ela está aí voltada para essa questão da educação. E a educação, ela vem moldar o homem, né? E também ela depende da finalidade que a sociedade lhe traz, né? A educação, ela vai depender disso. E pode ser utilizada também como uma forma de dominação em relação à libertação. Também é necessário a gente falar que para que haja educação, para que a sociedade se desenvolva e que tenha cidadãos críticos, é necessário também uma evolução em relação à educação. Portanto, a educação ela está intrinsecamente ligada à evolução da sociedade. Então, essa última parte aqui, ó, é muito importante para a nossa videoaula de hoje. Segundo Gadotti, ok? A prática da educação é muito anterior ao pensamento pedagógico, isso é muito verdade. E ela surge com a reflexão sobre a prática, pela necessidade de sistematizá-la, de organizá-la em função aos seus detrimentos, né, determinados objetivos. Para Paulo Freire, né, em 1993, a educação é como uma intervenção que inspira mudanças radicais na nossa sociedade, não só na nossa sociedade, mas também na economia e nas relações humanas, em busca do direito ou ainda em busca de uma sociedade que possa evoluir cada vez mais. Porque uma sociedade sem educação, ela não evolui. Perfeito? Diante de grandes importâncias da educação, se torna necessário estudar o quê? A história da educação e seus mais diversos contextos, pois ela proporciona o conhecimento do passado, da humanidade, criando assim novas expectativas, perfeito? Então aqui a gente justifica a importância de estudar o processo de história da educação. Vale ressaltar ainda que ao estudar a história da educação, podemos compreender que não há mudança sem educação, isso é muito forte. E podemos também pensar que os indivíduos como agentes construtores da história, ou seja, podemos perceber a importância que a sociedade, que a educação tem na sociedade, e não só na sociedade, mas também na forma cultural, na forma social e na forma econômica. Quando a gente pensa aí em relação ao Brasil, ele apresenta em cada período da sua história realidades e contextos diferentes, mas que evidentemente não difere o modelo de educação destinado às classes populares. Portanto, uma educação domesticadora, estilista, né, elitista, reacionária, não raro às vezes em precárias condições, privando-se assim
de uma educação democrática, libertadora, transformadora e realmente de qualidade, que é o objetivo, né, da nossa educação, né, uma educação democrática, uma educação que visa aí a qualidade, né, e desenvolvimento dessa criança, desse indivíduo em toda a sua totalidade. Para falar desse processo de educação da história no Brasil, né, precisa se levar em consideração a questão da educação durante o período colonial, de 1905 a 1822. Eu vou passar um pouquinho rápido nisso, porque vocês têm o material aí, depois vocês podem se aprofundar nesse tema. Quando a gente fala no período colonial, a gente está se referindo à história do Brasil, que é marcada preponderantemente pela dependência e a exploração e a violência de respeito, né, e as diferenças culturais e privilégios de alguns em detrimento de outros, né? E aí nós temos a chegada dos elementos, né, europeus às terras brasileiras, né? E junto com isso você tem o que? Um choque cultural. Vou grifar aqui para vocês acompanharem comigo. Um choque cultural que rebaixa o índio e posteriormente o negro e enaltece o branco. E seu projeto de colonização e seu desejo desmedido era o que? Era de expandir-se territorialmente e economicamente. Então a gente tem esse período colonial, né? E esse contexto desse período colonial é marcado aí pela Companhia de Jesus, tá? Que vieram para cá, para o Brasil, e que foi fundada, né, para contrapor-se ao avanço das reformas protestantes, que foi trazida para o Brasil para desenvolver um trabalho educativo e missionário, com o objetivo do que? Todos sabem disso, de catequizar e instruir quem? Os índios, e colaborar com estes, né, para que eles se tornassem o que? Mais dóceis e, consequentemente, mais fáceis de serem aproveitados como mão de obra. Portanto, a obra educativa dos jesuítas estava ligada e interligada à política colonizadora, perfeito? Isso durante pouco mais de 2 séculos foi a responsável por quase exclusiva pela educação neste período. Foi muito tempo, né? De 1500 a 1822. Depois desse período, né, a gente passa aí, vou passar um pouquinho mais rápido deste período, vocês vão ter aí o período, né, deixa eu passar aqui, período colonial já foi, vamos pegar o período aqui do processo, né, que foi aqui da constituição do sistema educacional brasileiro, que depois que você teve essa companhia de Jesus, né, com a missão de difundir a fé católica, você teve também o período da reforma pombalina, que a gente não pode esquecer, que foi de 1759 a 1808, que daí em 1759 a gente contou com o que? Com a expulsão dos jesuítas, tá? Isso é importante. E por que a gente contou com essa expulsão dos jesuítas? Porque tinha lá o enriquecimento dos jesuítas no Brasil, a formação do chamado Império, né, Império Temporal de Cristão, né? E você tem o que? Uma educação cristã para a companhia e não para os interesses do país. Então foi por esse motivo que eles foram expulsos. E aí você tem o que? A reforma de Pombal, que tinha como objetivo criar uma escola útil aos fins do Estado, né? E aí você tem uma novidade que aparece nesse período pombalino, que é a educação laica. Portanto, né, o que a gente viu? Um retrocesso, o sistema jesuítico ele foi demolido e nada que pudesse chegar próximo dele foi criado para dar a continuidade ao trabalho educativo. Esse é um momento muito importante, tá, para a gente falar. Inclusive tinha um professor meu que falava que isso foi muito ruim, isso foi muito prejudicial à história da educação brasileira, esse retrocesso aqui com a saída dos jesuítas e a vinda do Pombal, né? Para o Brasil, a expulsão dos jesuítas significou a destruição do único sistema de ensino que existia no país. Isso é bem forte, né? Para Fernando de Azevedo, foi a primeira grande desastrosa reforma de ensino no Brasil, tá? E aí você tinha um professor que dizia que deveria ter, talvez tivesse permanecido, se assim eu posso afirmar, a educação que vinha lá do período jesuítico, talvez a nossa educação hoje seria um pouco melhor, segundo esse professor que me deu aula. E talvez aí esteja a explicação da fala desse educador, tá? Posteriormente a isso, a gente teve a organização do ensino por meio das aulas régias, que eram o quê? Autônomas e isoladas, com um professor único, e isso
se destacava muito, né? Um único professor e uma não se articulava com a outra, então tinha essas questões, né? Dessa aula régia que está ali ligada com a autonomia, com essa questão do professor, né? Com um único professor. Qual foi o resultado dessa reforma? Vamos ver então. As aulas régias pouco alterou a realidade educacional do Brasil, tampouco se constituiu numa oferta de educação popular, ficando restrita apenas às elites locais. Perfeito? Depois a gente teve um financiamento, né, da educação, lá em 1782, que é instituído o subsídio literário, que é a dificuldade cobrada desse tributo na colônia não permitiu a adequada manutenção desse ensino. Alguns avanços. A educação passou a ser laica, né, e bem como a questão do Estado. A partir de 1808 a 1821, nós temos aí o período joanino, tá? A partir de 1808, com a vinda da coroa para o Brasil, a colônia virou-se uma metrópole, portanto, houve uma valorização ao ensino técnico. Então, Dom João VI abriu as academias militares, a escola de direito e medicina, aí começou a ter uma preocupação em relação a formar os dirigentes do país, focou-se no ensino superior, aí tem uma abertura das escolas de primeiras letras, né? A escola de primeiras letras ficou um pouquinho esquecida nesse período, perfeito? Posterior a este período, a gente tem o período imperial, tá? De 1822 a 1880, que foi um processo de independência do Brasil, que teve lá a dívida externa com a Inglaterra, e também 1824 foi otorgada a nossa primeira Constituição brasileira, e sobre o artigo 1970, o artigo 179, que dizia que a Constituição afirmava a instrução primária, então veja, ela já tinha essa garantia a Constituição, da Constituição, que era o que? Uma instrução, né, primária, que deveria ser o que? Gratuita para todos. Isso já logo na nossa primeira Constituição, vou fazer aqui uma setinha, nossa Constituição de 1824, tá? Professor, e a prática pedagógica? Vejam só, a prática pedagógica era para suprir a falta de professores, aí instituiu-se o método Lancaster, perfeito? Um ensino mútuo, né? Em que um aluno, né, treinado, ele ensina um grupo de 10 alunos e assim sucessivamente, né? Depois a gente teve a Lei das Primeiras Letras, que foi lá aprovada em 1827, que é a Lei das Escolas Primárias, enfim. Também temos o que? Nessa lei aí surgiu em 1835, surgiu a primeira escola do ensino normal no país, que foi em Niterói. Posteriormente a gente teve aí a primeira república em 1889, 1929, teve a Constituição de 1891, né, que pouco tratou sobre a educação. A gente teve salvo engano, 6 constituições anteriores a essa que a gente tem hoje, de 1988, perfeito? Salvo engano. Então, nós temos aí a Constituição de 1891, que pouco tratou da educação no Brasil, né? Pois cabia aos estados legislar sobre a educação primária e secundária. Depois a gente teve em 1930, os assuntos ligados à educação eram tratados pelo Departamento de Ensino ligado ao Ministério da Justiça, tá? E somente em 1931 que foi criado o Ministério da Educação, perfeito? Seguindo aqui para o segundo período da República, que se deu de 1930 a 1936, que a partir dessa década de 30, a educação passa a ser tratada como uma questão de ordem nacional. Em 1932, um grupo de educadores lança a mão do Manifesto Pioneiro da Educação Nova, que foi regido lá por Fernando de Azevedo e assinado por outros conceitos educadores da época. Vocês estão ouvindo aí, né? Então vejam, isso é bem importante. Aí em 1934 a gente teve uma nova Constituição que dispunha pela primeira vez de que o capital especial sobre a educação era estabelecido pela educação, é direito de todos, devendo ser ministrada pela família e pelos poderes públicos, entendeu? Só lá em 1934 que aparece esse olhar aí da educação como direito de todos. E a Constituição de 34, ela determinou que a União e os municípios deveriam aplicar nunca menos que 10%, os estados nunca menos que 20% dos seus impostos na manutenção e desenvolvimento dos sistemas educacionais. Isso aqui é uma informação importante, já vem caindo muito em concurso público, viu? Em 1937, 1945, você tem aí o Estado Novo e é outorgada, tá, uma nova Constituição de 1937.
E essa Constituição, ela desobrigava, olha que louco, o Estado, em nível federal e estadual, os municípios, a manutenção e a expansão do ensino público. A Constituição, ela enfatizava o quê? Um ensino pré-vocacional e profissional, que deveria servir ao mercado. Em 1971, vale dizer que nós tivemos uma segunda lei de diretriz e base da educação, tá? Que é em relação à questão da aula.